Ok, vamos lá. Como fazer uma boa linguagem bíblica? Anota aí, é necessário uma pré-ação. É necessário uma pré-ação. Necessário uma pré-ação. Como já foi dito pelos senhores e pelas senhoras, uma preparação. É para colocar? Isso. Uma preparação. Uma preparação. Preparação. Uma preparação. Para poder Para poder. usufruir. Certinho, pastor? Melhor seus ensinamentos. Seus. Ensinamentos. Preparação, tá vendo? Ensinamentos. Isso aí. Isso é uma boa linguagem bíblica. É como a gente já tinha comentado aqui no início da Bíblia. Até mesmo você dar uma saudação de 5, de 3 minutos, você tem que explicar de uma forma simplificada, tendo uma pequena preparação para você poder ter uma boa aplicação de uma linguagem bíblica. E para ter uma boa aplicação e uma boa preparação, se necessário for eu ler o texto 10, 20 vezes, eu vou ter que ler. Exatamente. Eu vou ter que ler, que às vezes eu faço uma leitura rasa ou duas, não compreenderam muito bem, então eu tenho que ler o texto no seu contexto. Isso é uma preparação, gasta tempo. Isso é importante. Isso aí. Então, o estudar, gente, eu vou me matar estudando, não é se matar estudar. É você tirar um tempo para você poder meditar na palavra de Deus. Porque você não sabe se você vai daqui para algum lugar, se você vai ter oportunidade para pregar, uma oportunidade para dar uma saudação. E se você for ter uma oportunidade de uma saudação, você saber se expressar usando a linguagem. Qual a linguagem? Escrita, falada, digitalizada. Para você poder fazer as pessoas entender e você mesmo, primeiramente, entender aquilo que você está passando para você e para o ouvinte. Então é fundamental esse estudo da palavra de Deus. E a hermenêutica, ela trabalha em cima disso. Em fazer você fazer o quê? Estudar mais a fundo no texto a palavra de Deus. Como os senhores e as senhoras já trouxeram o trabalho de vocês, vocês vão estar aqui expressando para a igreja o entendimento de vocês, para nós podermos trabalhar, vocês estão aplicando bem todos os temas elaborados. Aí depois que eu tenho uma boa aplicação, como eu aplico uma boa linguagem bíblica? Aí depois que nós aprendemos a preparar, nós temos que aprender a aplicar aquilo que nós preparamos. Então, como aplicar uma boa linguagem bíblica? Suponhamos que eu leia Salmo, não, Salmo é muito fácil. Que eu pegue Mateus capítulo 17, versículo 1, 2, 3 e 4. Você leu, você estudou, teve aquele seu período de estudo bíblico. Cadê a Bíblia? Quem tem aí de Bíblia aberta aí? Vamos lá, gente, vamos desfolhar. Bíblia aberta, Mateus capítulo 17, versículo 1, 2, 3 e 4. A transfiguração. Mateus 17 é transfiguração, né? Mateus 17 fala sobre transfiguração. Isso. Está aqui já. Mateus 17, capítulo 1, 2, 3 e 4. Está aqui já. Entendendo? Nós vamos criar uma situação em que, suponhamos aqui que todos aqui estudaram esse texto. E vocês têm que falar dentro desse texto. Então você tem que ter o quê? Você tem que ter uma boa aplicação da linguagem, mas não só da sua linguagem, mas também da linguagem bíblica. Então, enquanto um vai falando, o outro vai lendo, para poder ter o interpretação. Nós vamos procurar, ao ouvir cada um dos nossos irmãos, nós conseguimos concluir aquilo que nós vamos aplicar aqui. Amém? Mateus, capítulo 17, versículo 1, 2, 3 e 4. Ok? Juarez,
Por gentileza, Mateus 17, capítulo 1, 2, 3 e 4. Salve igreja, paz e Jesus. Sim. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Boa. A primeira coisa que fica em evidência dentro do contexto é o que, Juarez? Hã? A primeira coisa que fica em evidência no contexto. O que fica evidência no contexto? No texto, perdão. Texto. O que é que o texto ele está, sobre o que o texto está falando? Para estar evidenciando alguma coisa aqui. Sim. Sim? Mas qual coisa? Qual coisa? É aquilo que você falou logo há uns 30 minutos atrás. A primeira coisa que aparece no topo. Hã? A transfiguração. São. Então a primeira coisa que o texto ele quer te levar para entender é sobre a transfiguração. Juliano, pode ler. Eu? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Segura. Qual é a segunda coisa que fica em evidência? No capítulo 1. É que Jesus chamou os Pedro, Tiago, tudo em particular por ir pro monte. Ele poderia ter chamado todo mundo, Paulo. Sim. Mas ele chamou 3 em especial. Quem? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Então a segunda coisa que fica em evidência é que aqui tem um pedido do próprio que falou: eu quero que venha Pedro, Tiago e João comigo ao monte. Então Jesus ele está chamando 3 dos seus discípulos para estar com ele no monte. É a segunda coisa que fica em evidência. A terceira coisa que fica em evidência, vai, Paulo. Vamos lá. É para mim ler aqui? Isso. Olha só. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram branco como luz. E este lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, passamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. A terceira coisa que fica em evidência no seu capítulo 2, no seu versículo 2. E foi transfigurado. Ele foi transfigurado. Ou seja, ele abriu, ele excedeu a glória. Ele foi levado transfigurado para a glória. Então Jesus está dizendo que aqui foi a minha transfiguração. Esses tempos todinho eu andei com vocês, sofri como homem, mas agora eu sou filho do Deus Altíssimo. Então ele vem trazendo ali a sua transfiguração. Vem trazendo a sua mudança da matéria física humana para uma matéria celestial. Que é uma terceira, que é uma coisa que fica em evidência. Aí no seu versículo 4, pastor, lê para mim. 4. Isso. E Pedro tomando. Não, perdão. 3. Eu vou ler aqui primeiro, pastor. E eis que lhe apareceram Moisés, Elias, falando com eles. Então o que está em evidência? Apareceu pessoas do Antigo Testamento no Novo Testamento. Por que não apareceu pessoas do Antigo no Novo Testamento? Porque o que se inicia no Antigo Testamento vem sendo revelado no Novo Testamento. Então o contexto ele faz menção de fazer o quê? Aquilo que foi falado com os antigos no Antigo Testamento tem se concretizado ainda no Novo Testamento. Era uma sombra, né? Exatamente. Porque o Novo Testamento, o Velho Testamento, ele não se desliga do Novo, ele se revela do Novo. E o Novo ele faz questão de trazer em evidência aquilo que foi pregado no Velho. Isso aí. 4, pastora, pode ler. Antes aqui, pode, fala. Vamos lá. Eu quero dar evidência aqui. Existe uma coisa no contexto também. E que contexto é isso? Porque o texto já começa assim no versículo 1. 6 dias depois. 6 dias depois de quê? Isso que eu ia falar agora. Então vamos lá. Vamos lá. Você vai ler o capítulo 16. O fermento dos fariseus e a confissão de Pedro. Né?
Então você vai lembrar aquela confissão linda de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, quer dizer, então tem que saber isso. Muita gente, às vezes, se perde. Então, há uma necessidade desse contexto. 6 dias depois de quê? De quê, gente? Está lá no capítulo 16. Versículo 13 fala sobre a confissão de Pedro. E a partir do capítulo 16, o fermento dos fariseus. Entendeu? Interessante. Muito bem colocado. Entendeu? Muito bem colocado, Paulo. Que a vez se vê Bíblia. Aqui na minha Bíblia, aqui ela vem trazendo essa colocação sua aqui. Ela vem trazendo, mas depois a gente vai estar falando sobre isso aqui. Uhum. Vai, pastora. 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estamos aqui, se quiseres fazemos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Amém? Amém. Aqui, ó. Deixa eu ler mais uma vez aqui, que eu acabei perdendo a linha de raciocínio. Uhum. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Então nós temos aqui uma afirmação. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Uhum. Então você pode observar que ele ficou tão surpreso com aquilo que aconteceu, que ele falou assim, cara, isso aqui tem que ser lembrado. E ele se esqueceu de que ele estava batendo ali uma visão. Sim. De Moisés e Elias. Sim, isso aqui tem que ser lembrado. Ele não se preocupou tanto com ele, nem com os outros dois. Não Ele é? se preocupou em fazer a tenda do Você pode ver que a primeira pessoa que ele coloca assim, a primeira tenda é sua. Ele poderia falar, não, primeiro de Moisés, não, foi a primeira é sua, depois de Moisés e de Elias. Então ele ficou tão impressionado com a situação que nós fomos fazermos uma aplicação na linguagem bíblica, nós vamos dizer o quê? A preocupação dele em ver a glória de Deus foi tão grande que ali eles quiseram construir algo para o Senhor. E quantas pessoas que leem o contexto bíblico, mas não se emociona com o que está no contexto bíblico. E aqui os discípulos eles andavam com Jesus. Não é como nós e outros que não tivemos o privilégio de andar e sentar na mesa. Eles andavam, eles já tinham visto outras coisas maravilhosas dentro do texto. Nós já lemos aqui várias passagens bíblicas das maravilhas que Jesus fez. Mas quando chega esse período da transfiguração, eles falam assim, cara, isso aqui é incrível. Isso precisa ser lembrado. Então até a forma de eu aplicar, você tem que expressar para a igreja que está ouvinte a alegria que ele expressou no ato da situação. Porque é essa alegria que nos comove, Paulo, a ter uma vida maior com Deus. Com Deus, isso aí. a satisfação de servir ao Senhor. Então, a coisa que fica em evidência dentro do contexto é isso. Então, isso é uma boa aplicação da linguagem bíblica. É você, como foi todo nós dizendo aqui, analisamos o texto, procuramos a fundo no texto a entender para nós, para podermos passar aquilo que foi dito. Isso aí. Analisar o texto, analisar, ler, estudar, entendeu? Ler, aplicar, explicar, tudo isso é importante. Aí, ó, então o que nós podemos colocar debaixo disso aqui? Como aplicar uma boa linguagem bíblica? Anote aí. A primeira qualidade A primeira qualidade. A primeira qualidade. Qualidade. Notou aí, pastor? A primeira qualidade A primeira qualidade. da boa aplicação Da boa aplicação. é a linguagem atualizada. Nós vamos falar sobre atualização. Linguagem atualizada. Ponto não, pastor? Não? Só anotar isso aí, linguagem atualizada. Linguagem atualizada.
Quem usa muito de linguagem atualizada é o presbítero amigo meu. O nome dele é muito bom. Eu não posso citar não, mas... Linguagem atualizada. O que seria uma linguagem atualizada? Por exemplo, são Se atualizar para os nossos dias, para o entendimento da linguagem atual que vivemos hoje. Né? Foi como eu coloquei aqui. Cara, brother, entenda isso. É você atualizar a informação para os dias de hoje. É você aplicar a mensagem à situação de pessoas nos dias de hoje. Então, foi o exemplo da Vulgata Latina. A Vulgata, que a Bíblia foi lá para o latim naquela época, então tinha termos vulgares ali, da qual em Roma se entendia mais aqueles termos vulgares ali. Então, quer dizer, para dar maior entendimento daquele contexto daquela época, da linguagem mais que eles entendiam naquela época, que é quando foi traduzida para o latim. Por isso que é Vulgata, termos vulgares. Então é fundamental, gente, a gente sempre atualizar as nossas linguagens. Pode falar, Júlia. Não. Sim, tá falando, eu vou falar com você. É sempre importante a gente atualizar as nossas linguagens de uma forma que as pessoas possam entender. Porque as pessoas que do passado entenderiam de uma forma, como Paulo falou, de uma forma antiga, mas nessas formas atualizadas, como as pessoas vão entender isso aí? Se você perguntar para pessoas, qualquer uma pessoa na rua, o que é a transfiguração, você não sabe. Então você tem que atualizar a pessoa de uma forma que ela possa entender. Então a melhor forma de uma boa aplicação da linguagem bíblica é você aplicar ela de uma forma atualizada, de uma forma que as pessoas possam entender. Porque o mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, eles estão como? Atualizado. Hoje tem muita tecnologia. Hoje tem muita coisa que se você não souber se expressar no meio da situação, você vai falar assim, caraca, eu tô antigo. Há 2000 anos atrás, quando João na ilha lá em Pátimo lá escreveu o Apocalipse, aquela linguagem para eles ali de dragão, aquele símbolo que estava ali, era de fácil entendimento naquela época. Se nós vivêssemos ali, naquele contexto, naquela época, nós entenderíamos. Você vê há 2000 anos atrás, 2023 anos atrás. Então hoje se fala em dragão, mulher com os pés em cima da lua. Então aí para trazer isso, quer dizer, por isso que é necessário a exegese hermenêutica para a gente poder compreender isso aí bem. Muito bom. Muito boa colocação. Vamos lá, gente. Aqui. O principal método de interpretação. Toda interpretação ela tem métodos, estratégias que facilita você a ter uma boa interpretação do assunto. Tá? Nós vamos falar sobre principais métodos de interpretação. Ou eu posso fazer melhor com os senhores e as senhoras? Pode continuar, pastor. Histórico gramatical, histórico crítico, histórico pós-moderno. Né? Vamos fazer os três. Gente, primeiramente aqui, para mim não fugir do assunto, anote aí para mim, quais são... É uma pergunta? Quais são as figuras de linguagem da Bíblia? A gente entrar aqui. Quais são as figuras de linguagens da Bíblia? Por isso, molestavam, perseguiam para matá-lo. Eram os traidores que mentiam, enganavam. Ponto. O salmista não estava aguentando mais. Com muita sabedoria, ele pediu ajuda àquele que pode nos socorrer. Sua fé em Deus foi fundamental para o seu socorro. Muito bom. Jesus abençoe. Amém. Palmas aí, gente. Isso aí, boa. Ele disse, bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizeste tu, que sem conhecimento encobre o conselho, por
que isto falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me, como ouvir do meu ouvi, mas agora vejo com os meus olhos. Ok. Aí, Interpretação. aqui, A senhora vai usar eu a entendi, interpretação agora da hermenêutica. no capítulo no assunto. número 1, então respondeu Jó ao Senhor, e disse, Jó, ele respondeu ao Senhor, ele estava ali, né, respondeu ao Senhor, né, daquilo que respondeu ao Senhor. Aqui no capítulo 2, bem que sei que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó estava afirmando que o Senhor, ele podia fazer tudo e nenhum dos seus planos podia ser impedido por ninguém. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, né? Bom. Nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido por ninguém, pode impedir os planos que o Senhor tem na minha e na sua vida, né? Aqui Jó estava afirmando isso, né? E quem é aquele? Quem é? 3. Quem é aquele? Diz tu que sem conhecimento encobre o conselho. Aqui é um ponto, né, de interrogação. Porque isso falei do que não entendia. Aleluia. Coisa que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. É uma pergunta. Jó estava falando, né, do que ele não entendia. Jó aqui, ele estava falando nesse pedaço aqui do número 3, que ele estava falando do que ele não entendia, aquilo que ele tinha falado, ele estava falando que ele não entendia o que ele estava falando. No número 4, escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Jó aqui estava pedindo para Deus escutar ele e ensinar ele. Deus estava falando que nem nós, muitas das vezes nós não entendemos e pedimos ao Senhor, né, lemos uma palavra e às vezes nós não temos entendimento da palavra, nós vamos ali, oramos a Deus e pedimos a Deus para Deus nos ensinar. Jó estava pedindo a Deus para que Deus pudesse ensinar ele a palavra, ensinar, né, daquilo que ele não estava entendendo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E 5, como ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora vejo agora os meus olhos veem. Aí Jó que está falando, antes Jó só ouvia, mas agora o Senhor fez ele ver, né? Deus fez ele ver aquilo que ele só ouvia, ele ouvia. No momento ele diz que vocês estão nus, está aparecendo a vergonha de vocês, ou seja, era um pecado. Jesus diz para ele, comprem vestes de mim para que te vistam e tampe a sua nudez, que era um pecado, é veste de santidade. Então, a gente vê aqui, que eu vou ler o texto, para dar mais explicação dentro do texto, que eu fiz um esboço aqui. Ok. Vamos lá, inclusive até o texto aqui, ela está numa das 3 interpretações da hermenêutica, que é aquela proforística, né? Boa. Tá? Boa. Então, é a igreja que é o modelo do sistema mundano. Era rica materialmente e pobre espiritualmente. Se encontrava desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus, infeliz, aflita, igreja com problemas espirituais, digna de lástima, miserável, destituída de riqueza espiritual, de influência e de honra. Está na pobreza como que pede esmola.
mentalmente cega, perdeu a iluminação do Espírito Santo e a revelação espiritual. Está despida sem roupa, corpo nu, vestida com a roupa de baixo da carne que é o pecado. É aconselhada a comprar de Jesus o Espírito Santo. E como que vai pagar? Paga com a velha vida. Para ter uma vida espiritual com Deus e ter um revestimento do Espírito Santo novamente. O fogo do poder de Deus para ser rica em abundância de possessões espirituais. Ter vestimentas interior para refletir o exterior, como uma capa ou um manto ou uma túnica espiritual, brilhante, iluminada da glória de Jesus, para iluminar o corpo de Cristo novamente, para não ser envergonhado, desonrado pela nudez do seu corpo. Daí a indicação de colírio que eles tinham em Laodiceia, metaforicamente comparada com os olhos da fé, para curar a cegueira espiritual, terem mais sensibilidade com os olhos da mente, a faculdade do conhecimento espiritual, para discernir e poder ver e retornar para Deus em espírito e em verdade. Porque a igreja, ela era uma igreja que estava morna. Era uma igreja morna, que precisava se aquecer. Então, essa igreja, ela ficou morna. E ali Jesus diz, eu vou vomitar vocês. E Jesus dando uma chance para que eles espiritualmente retornassem. Que ele está dizendo para a igreja de Laodiceia, retornem, para que vocês